dois, três e já. Então, bom dia para vocês, né? Bom dia, segundo A e segundo B. Uma boa terça-feira, né? Vamos começar a nossa aula de filosofia. Então, assim, na aula passada, pessoal, vocês estão me escutando direitinho? Uhum. Dá para escutar? Dá? Então, na aula passada a gente começou. Bom dia, Ronald! Seja bem-vindo! Bom dia, Fabiano. Tudo bom, rapaz? Tudo bem. E ontem o Atlético, taca, né? Ai, achei que foi bom, ó. É bom pro Flamengo, ó. O Flamengo e o Internacional, coisa boa. Ai, São Paulo. Então vamos lá. Então, assim, então, revendo o que a gente viu na aula passada eu passei para vocês um pequeno texto de introdução aos direitos humanos e aquela atividade, tá certo? Eu espero que todos vocês que estão aqui já tenham feito, né? Já tenham feito aquela atividade, né? Alice, Nicole e Ronald, né? Eu acredito que vocês três já fizeram, né? Tudo ok? Já fizeram, né? Aquela atividade lá, né? Já Pronto. fiz. Então, pronto. Então, a gente vai Já, Fabiano. começar. Pronto. Como estavam vocês três aqui, vocês três já fizeram, a gente não vai perder muito tempo. A gente vai partir agora para a continuidade do assunto. Eu vou colocar aqui na tela de apresentação, tá certo? Esse material, ele vai ser colocado daqui a pouco no Classroom, tá bom? E na turma de vocês, tá certo? Lá no grupo. Eu vou aqui botar para vocês, né? É a continuidade ao nosso assunto. Deixa eu botar aqui só um minutinho, tá bom? Tá apresentando. Só um minutinho aqui. Vamos lá. Documentos. Segundo ano A e B. Vamos lá. Filosofia. Segunda atividade. Cadê? Tá aqui. Aqui é terceiro bimestre. Eu quero quarto. Cadê? Tá aqui. Pronto. Aí vocês me dizem aí se abriu, tá bom? Só um minutinho, viu? Tá abrindo aqui. Abriu. Abriu para vocês? Só um minutinho, tá bom? Que aqui para mim ainda não abriu, peraí. Pronto, agora vai. Vamos lá. Só um minutinho, tá abrindo. Vai dar certo. Pronto. Vocês estão vendo aí direitinho? Abriu direitinho aí para vocês? Sim, para mim. Pronto. Aí nós temos aí, né, direitos humanos, né? Na aula passada a gente viu o que são direitos humanos, né? E como é a importância deles para nossa sociedade, né? Que ele defende todo mundo, todas as pessoas na sua dignidade. Então a gente também vai acabar com essa ideia que os direitos humanos é para defender pessoa tal e não e pessoa tal. Isso não é real. Ela foi feita para defender todos que têm seus direitos, tá bom? Todos os seus direitos. Né? Aí nós temos aí, ó, os direitos humanos não são uma pessoa. Alguém de vocês pode ler, por gentileza? Nicole, pode ler, Nicole, por favor. Sim, só um minuto. Lê aí para mim, amor, por favor. Os direitos humanos não são uma pessoa. Por último, os direitos humanos não são as entidade, uma ONG, ou uma pessoa que se apresenta fisicamente e tem vontade própria. Portanto, a frase repetida pelo senso comum, mas quando morre um policial, os direitos humanos não vão dar apoio à família, está duplamente incorreto, visto que os direitos humanos não são entidade de pessoas e que eles se estendem a todos, inclusive policiais. Pronto. Não sei se vocês já ouviram isso, né? Essa frase, né, de algumas pessoas, que quando o policial mata uma pessoa que cometeu um crime, né? Assim, aquele policial que matou aquele jovem, etc. Os direitos humanos tá ali para proteger ele.
Aí quando é o policial, que é assassinato, aí muita gente vai dizer, os direitos humanos não protege o policial, mas protege o outro. Isso é totalmente incorreto. Tanto ele protege o policial, como ele protege também o jovem, se por acaso foi morto pelo policial ou por alguém, né? Então, ele foi feito para defender o direito de todos, né? Então, que vocês tenham essa noção, que ele foi feito para todos, né? Então, para que ele está no meio de todos e ele é para todos, como a Nicole acabou de ler, tá certo? Como diz lá no começo do texto, os direitos humanos não são uma pessoa, né? Eles são para todos, né? Lê para mim, por favor, Alice, por favor. Né? Aí nós também temos a continuidade, né? Se vocês depois quiserem aprofundar, tem assim, ó. Lê também, trabalho escravo contemporâneo, né? Por que eu coloquei isso aí, pessoal? Porque hoje, infelizmente, ainda existe o trabalho escravo, né? Trabalho escravo em vários estados do Brasil. A gente pensa que Ué, acabou, mas... Lê para mim, por favor. qual é a parte? Onde tem como surgiram os direitos humanos. Como surgiram os direitos humanos? Podemos fazer uma primeira incursão na Revolução Americana, em que a Carta Bill of Rights, ou Declaração dos Direitos dos Cidadãos dos Estados Unidos, assegura certos direitos aos nascidos no país. Entre eles, garante o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à propriedade. Assim, o governo não poderia atacar um desses direitos de alguém sem o devido processo de julgamento dentro dos parâmetros da lei. Na mesma época, essa emenda americana foi oficialmente aceita. Estourou a Revolução Francesa em 1789 e foi redigida a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. De cunho liberal e baseada nos ideais iluministas que pregavam a igualdade, a liberdade e a fraternidade, essa declaração tinha por objetivo assegurar que nenhum homem deveria ter mais poder ou direitos que outro, o que representava o ideal republicano e democrata que à época ameaçava o antigo regime, no qual apenas uma pessoa concentrava poderes. Nesse primeiro momento, tanto a declaração americana quanto francesa não asseguravam direitos amplos a todos os membros da raça humana, pois, no período, mulheres ainda não possuíam todos os seus direitos civis garantidos e ainda havia escravidão. Pronto, pode continuar, Alice. Somente em 1948 foi publicada a Carta Oficial contendo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a qual asseguraria para todos e todas seus direitos básicos. A história desse documento acompanha a história do início da Organização das Nações Unidas, a ONU, que iniciou suas atividades em fevereiro de 1945. O que queria naquele ano evitar eram novas tragédias, como as ocorridas durante a Segunda Guerra Mundial. Por exemplo, a chamada Solução Final, do governo nazista contra o povo judeu ou os atos anteriores ao início oficial da guerra, como as prisões arbitrárias e o exílio de judeus, bem como a escravização de povos, outros genocídios, etc. Com o fim da Segunda Guerra, a cenário resultante continha milhões de mortos, milhões em situação de miséria e fome. Milhares de civis tiveram algum direito violado por ataques, ações e crimes de guerra. Para Pode continuar, Alice, vai. Para colaborar em estratégias que evitassem novas tragédias, representantes de 50 países reuniram-se para colaborar um organismo mundial que visava garantir paz e respeito entre os povos. A primeira ação colaborada foi a formação de uma Comissão dos Direitos Humanos, da ONU, que ficaria responsável pela redação de um documento prescritivo para listar todos os direitos fundamentais dos seres humanos. A declaração foi concluída em 18 de junho de 1948 e aprovada pela Assembleia Geral da ONU em 10 de dezembro de 1948. Hoje, 193 países são signatários da ONU. Isso significa que, entre outras coisas, eles devem garantir em seus territórios o respeito aos direitos básicos dos cidadãos. Não há uma maneira expressa e objetiva da organização fiscalizar e regular o cumprimento dos direitos humanos. Mas as legislações da maioria dos países ocidentais democráticos, bem como seus sistemas judiciários, recorrem a artigos expressos na Declaração Universal dos Direitos Humanos para formularem seus textos legais e aplicarem as decisões e medidas jurídicas. Direitos Humanos e a ONU. Além de
ter redigido um documento central que trata os direitos humanos do mundo, a ONU tem a tarefa de garantir a aplicação de tais direitos. Porém, a organização não pode atuar como uma fiscal central reguladora ordenando ações dentro dos países e dos governos. O que a ONU pode fazer é, no máximo, recomendações para que os países signatários sigam os preceitos estabelecidos no documento. Além de recomendações, são comuns ações estratégicas envolvendo os países signatários para pressionar os governos para que respeitem os direitos humanos dentro dos seus territórios, como embargos econômicos, cortes de relações comerciais, restrições em zona de livre comércio, restrições ou corte de relações exteriores. Só um minutinho, Alice. Pessoal, aí como, né, Nicole e Ronde, vocês aí observaram a partir da leitura bem clara da Alicia, né, como é importante os direitos humanos, né? Então ele tem uma finalidade, ele tem um objetivo, de defender o direito de todos, né? Então ele não, então aqui cada vez mais eu alimento essa ideia para vocês, acaba cada vez mais com aquela ideia preconceituosa que muita gente tem, que é achar que os direitos humanos foi criada para defender pessoa tal, e na verdade não é isso. Ele foi criado para defender todos que têm seus direitos, todos, né? E a gente observa na leitura bem Fabiano, clara. Oi, pode falar. a gente não já falou sobre isso, não? Ou eu tô enganado? A gente falou isso na aula passada, mas foi a introdução. Hoje é a continuidade, tá certo? Certo. Tá bom? A gente hoje está dando continuidade nesse assunto, tá bom? É porque ele é um pouco grande. Aí a gente tá dando continuidade nele, tá certo? Tá bom? Né? Quem foi que perguntou? Foi o Dantas, foi? É o Dantas que tá falando? Eu Viu, Dantas? mesmo. Pronto. Viu, Dantas? A gente tinha dado continuidade na aula passada, que eu até coloquei para vocês a introdução e aquela atividade, né? Eu perguntei o Ronald, a Alice e a Nicole, eles já mandaram para mim lá, eu vou dar uma olhada daqui a pouco, né? Tu já fez essa atividade que eu passei, a primeira atividade? Tu mandou para mim lá no Classroom? Hein, Dantas? Oi, Fabiano. Tu fez a primeira atividade do quarto bimestre? Sim, fiz. Pronto. Tá bom. Então assim, é importante que vocês tenham essa ideia, né, da importância dos direitos humanos. E a gente cada vez mais acabar com aquele preconceito que nós tínhamos, que direitos humanos foi feito para defender pessoa tal e não. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, né, com as nossas falácias, né, e cada vez mais procurar falar coisas que são positivas, né, e que favoreçam a todos, né. Vamos lá. Agora a gente vai entrar no ponto, pessoal, que é direitos humanos no Brasil. Eita, essa aqui é a parte que a gente vai debater muito, né? Que é o que vai puxar muito para a gente agora na contemporaneidade. A partir do que vocês já viram, do surgimento dos direitos humanos, o que é os direitos humanos, agora a gente vai entrar num tópico muito importante para a gente, para o nosso debate. Os direitos humanos no Brasil, existe ou não existe? Eis a questão. Então a gente vai ver muito isso agora, tá certo? Dantas, tu pode ler para mim, por favor? A Alice já leu, a Nicole já leu. Tu pode ler para mim, por gentileza? Direitos humanos no Brasil? Por favor. Peraí, deixa eu pegar meu óculos, peraí. Tá bom, tá certo. Ok. Tem quantas pessoas, pessoal? Porque aqui quando eu abri a página, não dá para ver. Quantas pessoas entraram na aula agora? Só tem o Ronald, a Alice, a Nicole e o Dantas. É só vocês, Há muito que se discutir a respeito dos direitos humanos no Brasil. Não, Em primeiro Fabiano, tem lugar, mais. existem inúmeros desrespeitos a tal categoria de direitos em nosso território por parte de governos, de agentes de estados e de empresas. Em segundo lugar, há uma relutância do senso comum em aceitar essa categoria de direitos, percebendo-se, inclusive, que critica tais direitos também está assegurando por eles. Em terceiro lugar, podemos perceber que personalidades que dedicaram as suas vidas a lutar por tais direitos foram ameaçadas, mortas ou silenciadas. Pronto, só um minutinho, Cauã. Calma. Desculpa interromper o seu raciocínio. Então, assim, muitas pessoas, pessoal, vocês já viram na história, vocês conhecem pessoas ou já leram sobre pessoas que foram assassinadas, silenciadas e até ameaçadas por lutar a favor dos direitos humanos, né? Então, infelizmente no Brasil, isso não é Alice, isso não é uma realidade tão distante,
Então, quando alguém luta pelos direitos humanos, quando alguém luta pela justiça, é silenciada, é ameaçada ou até morta. E isso no Brasil é o que muito acontece, né? Aí nós temos a lei também, feminicídio. O que é a lei, causa no Brasil e tipos. Esse aqui é o próximo assunto da próxima aula, que a gente vai falar muito sobre a questão do feminicídio, que aumentou muito agora no período da pandemia. Quantas mulheres foram assassinadas? Estão sendo assassinadas agora nesse Demais, momento? até conhecida minha. Demais, né? Né, Dantas? Então a gente vai falar muito sobre isso aqui. Esse era uma temática, pessoal, que a gente ia trabalhar, que a gente vai trabalhar, e que a gente também ia trabalhar muito no NTTPS. Mas, infelizmente, devido à pandemia, eu não pude colocar isso para vocês no NTTPS, para fazer um trabalho de campo sobre isso, porque a gente, infelizmente, não está tendo aula presencial. Mas a gente vai tentar fazer um trabalho virtualmente, porque no próximo ano, né, quando vocês estiverem na escola, com fé em Deus, todo mundo estiver junto de novo, a gente vai tentar trabalhar isso aqui né, na filosofia e quem sabe também no TTPS. Talvez não no TTPS porque muda, né, a temática no terceiro ano, mas a gente vai tentar trabalhar isso aqui na filosofia ou também com as outras turmas que vão fazer o segundo ano, tá certo? Então, o feminicídio aumentou muito, muito, muito. Milhares e milhares de mulheres que estão sendo assassinadas nesse momento e que a gente precisa ter um olhar muito grande sobre isso. Pode continuar, Dantas. Dantas? Oi. Pode continuar. Pode Eu continuar, continuo ao amigão. longo do tempo ou falo feminicídio, que é lei, Isso. casos no Brasil e tipos? Não, ao longo do tempo, vai. Ao longo do tempo, percebemos que as constituições foram gradativamente adequando-se e sendo aperfeiçoados quanto às garantias dos direitos humanos dos cidadãos brasileiros. Tomemos como exemplo os saltos qualitativos representados pela Constituição Federal de 1934, que garantiu avanços para a classe trabalhadora e estabeleceu o sufrágio feminino, e pela Constituição Federal de 1988, que é esta totalmente alinhada com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Apesar de avanços, tivemos períodos sombrios, como a ditadura militar, ocorrida entre 1964 e 1985, quando, em seus anos mais pesados, centenas de pessoas foram presas arbitrariamente, exiladas, torturadas e até mortas, por causa das suas orientações políticas ou pela afronta ao governo ditatorial. Tem como baixar aí, Fabiano? Só mais um pouquinho. Vai, vou baixar. Vai, pronto. Aí. Também esbarramos em alguns problemas em relação à garantia dos direitos humanos em território brasileiro hoje. Os principais fatores que evidenciam essas falhas são as altas taxas de homicídio, em espécie de jovens, moradores de periferias, negros, o abuso policial e as execuções cometidas por policiais ou milícias, o falho sistema prisional, que se encontra em crise, as ameaças aos defensores dos direitos humanos, a miséria e a desigualdade social, a violência contra a mulher e o trabalho em situações análogas à escravidão. Pronto. Obrigado, viu, Dantas? De nada. Obrigado, Dantas. Obrigado, Dantas. Obrigado, Alice. Obrigado, Nicole, por ter participado, ter lido, tá bom? Então, assim, vocês observaram aí, pessoal, que há muito a se comentar, há muito a se debater e há muito ao que se mudar em relação à nossa realidade. E os direitos humanos estão aí para tentar mudar essa realidade de violência, de sofrimento, né, que a gente passa no Brasil hoje. E principalmente agora no período da pandemia, onde houve um aumento da desigualdade social, onde houve um aumento da violência contra a mulher, onde houve um aumento, né, de várias situações que não há direitos, né? Então é importante salientar que nesse período de pandemia, além da doença que nós estamos vivenciando, aumentou muito desses fatores, né? Que também isso prejudica demais as pessoas. Então, por que não falar em direitos humanos em período de pandemia?
É importante falar, é importante alimentar isso em vocês, para que vocês tenham essa noção do que está acontecendo, do que está faltando, o que aumentou em relação à desigualdade social, o que aumentou. Quando há aumento de desigualdade social, quando há aumento de violência contra a mulher e contra as pessoas, é que os direitos humanos estão diminuindo. E como nós também vimos, pessoas que são ameaçadas, pessoas que são mortas, pessoas que são caladas porque defendem os direitos humanos, né? Então, é importante que vocês tenham essa ideia e também a prática de ver uma injustiça, não ficar calado. Claro, procurar da melhor forma possível com outras pessoas, nunca resolver sozinho. É sempre com alguém procurar resolver da melhor forma amigável aquilo que está sendo injusto, né? Então é importante que a gente tenha essa noção, tenha essa consciência. A gente deve sempre acertar e não aceitar o erro, né? Quando alguém aceita só o erro, essa pessoa ela tá silenciando, ela tá se omitindo, né? Contra aquele erro. E vendo a pessoa sofrendo, não pode. Ah, professor, mas eu tenho um caso de uma pessoa que tá sofrendo a minha vizinha tá sofrendo feminicídio, tá sofrendo violência doméstica. Eu tenho medo de denunciar porque eu posso ter alguma consequência sobre isso, né? A gente entende que não é fácil denunciar, até porque às vezes existem vários casos, a gente também tem medo de a gente perder a nossa vida, etc. Mas a gente deve sempre se unir forças, né? E denunciar aquilo que está errado, né? Porque essa mulher, você pode estar salvando uma vida, né? Você pode estar salvando uma vida. Aí depois que essa pessoa é assassinada pelo marido, você não vai se arrepender depois. Ah, eu poderia ter denunciado, que aí já era tarde demais. Então, esse exame de consciência que a gente está debatendo é justamente para que vocês tenham essa reflexão e que vocês sejam jovens postulantes a querem comentar alguma coisa sobre isso? Querem falar alguma coisa? Hein, Dantas, você quer falar sobre alguma coisa sobre a questão do feminicídio aí onde vocês moram? Né? Como é que está sendo isso nesse período? Se vocês, como o Dantas já falou, o Dantas disse que já viu um exemplo sobre isso. Você queria falar sobre isso? Tá bom? Aqui onde Você eu está aberto, moro, pode falar, viu? aqui onde eu moro não, mas aonde eu morava sim. Né? Como é Vamos, que você lidou com essa situação, Dantas? revolta, raiva, mas não pude fazer nada. Né? Né? E aí, o que foi que fizeram lá para resolver o problema, né, dessa situação? Estão procurando o assassino ainda. Estou procurando um assassino, né? Mas Uhum. o que ocasionou, né? Claro que nada justifica o que ele fez, mas por que ele matou a mulher? Ciúmes. E bêbado também, né? Tava alcoolizado. Ele estava alcoolizado, né? É ciúme, né? Foi ciúme. Foi? Foi. Então, aí você vê, né? O Dantas colocou, pessoal, um tópico muito importante que acontece hoje em várias casas, no Brasil e no mundo. Principalmente no Brasil, que a gente está falando no Brasil, né? Maridos que bebem, né? Maridos ciumentos, que acham que a mulher é uma propriedade. E acham que a mulher deve fazer só aquilo que eles querem, né? E acham no direito de autoritarismo, de machismo também, de tirar, de violentar a própria mulher. Isso acontece muito hoje no Brasil, né? E por isso que o Dantas falou, e é isso aqui que a gente vai falar muito sobre a questão do feminicídio. Hoje no Brasil existe a lei chamada Maria da Penha, que foi criada pelo governo Lula, né? Que protege a mulher. A Maria da Penha, ela sofreu várias vezes abuso, né, do marido e isso ocasionou um problema físico a ela. E foi criada essa lei em homenagem às mulheres e também em homenagem a Maria da Penha, né?
que protege toda mulher que não pode de maneira nenhuma ser violentada. De maneira nenhuma. A única coisa que a gente tem que dar para a mulher sempre é flores. E sempre o amor. Né? É isso que a gente tem que é isso que a gente tem que sempre dar a vocês mulheres. O amor, o respeito, o carinho, a atenção. Né? O Dantas que está aí, o Ronald que está aí, né? Vocês observam que é isso que a gente tem que dar para as mulheres. E não violência. Porque violência só gera violência. Né? Nunca vi violência gerar outra coisa positiva, só gera coisa negativa. Né? Então, aí vocês observam que eu coloquei para vocês aqui, ó, feminicídio, o que é? O que é o feminicídio? A gente já viu. Feminicídio é uma violência contra a mulher, né? Que isso ocasiona até a morte, né? A lei, existe a lei que protege, hoje no Brasil é lei, o homem que bater na mulher, ele vai ser preso, é infiançável, né? Casos no Brasil que são vários e vários e vários, que a gente vai debater muito isso na próxima aula, e os tipos, né? Então, é importante vocês observarem isso. E isso pode até cair na redação do Enem esse ano, né? Como o feminicídio aumentou, principalmente na região Nordeste. No Nordeste hoje, pessoal, com a pandemia, antes da pandemia já era grave, imagina com a pandemia, aumentou muito o caso de feminicídio. Porque os pessoal estão passando mais tempo em casa, os casais estão passando mais tempo em casa, né? E aí está acontecendo o que está acontecendo, né? Então é importante salientar e mostrar isso para vocês. Uma realidade que está muito grande no Brasil. Muito, muito agora, principalmente com a pandemia. Tá certo? Vocês querem falar mais alguma coisa? Querem comentar sobre isso? Ou querem deixar isso mais para frente para a gente debater muito mais? Hein, pessoal? Digam, tá tão calado vocês? Hein, Ronald? Ronald tá tão calado. Ronald? Oi, bom a gente debater mais pra Você tá frente, tão... né? Tem mais gente. Quando Você, tiver mais gente. né? Você vê a importância, né, Ronald, desse tema, né? Relacionado aos direitos humanos, né? Para a gente debater, falar sobre isso. E a gente também mudar, às vezes, as nossas posturas, né? Porque a gente é espelho para outras pessoas. Então, as pessoas que vê a gente, que a gente vê sempre com bons atos, né? Praticar sempre bons atos, as outras pessoas vão se espelhar na gente. Esse é o objetivo da filosofia. É ter a gente ter um senso crítico em relação a esse tema, né? Que esse tema é muito importante para que a gente faça a nossa parte e também mostre os outros que também têm que fazer a parte deles também. Tá bom? Aí aqui, pessoal, nós temos uma questão bem facinha para vocês. A partir da leitura do texto, como surgiram os direitos humanos? E no Brasil? Vocês vão falar como é que surgiu os direitos humanos no mundo e depois no Brasil. Aí vocês vão comentar, tá certo? Então, são 8 horas e 34 minutos, mais ou menos. Aí vocês vão ter esse tempo agora até 9 horas para fazer essa atividade, né? Eu vou colocar agora no grupo e eu vou colocar no Classroom, tá certo? Aí vocês vão ter esse tempo para fazer essa atividade e mandar para mim, tá certo? Então, assim, é importante que vocês façam. Que foi que entrou também? Que é um F. Márcio. Então, o Márcio. Ô, Márcio, bom dia, Márcio, tudo bom? Márcio? Márcio. Oi, Márcio. Márcio. Né? Então, assim, eu vou dar um tempo para vocês fazerem. Eu vou já imediatamente colocar no grupo e no Classroom. Primeiro eu vou colocar no grupo, para ser mais rápido para vocês fazerem essa atividade. Aí depois, quando eu terminar, eu coloco lá no Classroom. Mas vocês devem mandar a resposta lá no Classroom, tá bom? Ele disse que não pode falar agora. Tá bom, Márcio, tá certo. Tá bom? Mas aí eu quero que você fale na resposta da atividade que eu vou colocar agora. Tá bom? Tá certo, pessoal? Então, assim, a Alicia está fazendo a frequência do segundo A e do segundo B, que vai mandar para mim. Infelizmente, hoje tem poucos alunos, né? Mas nem por isso a gente deve parar de caminhar, né? Muitos alunos que eram Ei, para estar Fabiano, aqui hoje, né? eu Oi, fiquei Dantas, sabendo que não vai diga. ter mais aula online, só atividade agora. Quem foi que disse isso?
Foi o Kaique que disse pra mim. Tava na Não, reunião. vai ter sim. Tem que ter aula, vai ter aula online até dezembro, até antes das provas bimestrais. Aí depois a gente vai ver sobre isso ainda. Tô sabendo disso ainda não, Ah, tá. Quando eu vi o senhor tá mandar bom? atividade, eu fiquei, ué. Só que tinha acabado. Não, não, é porque a gente está diminuindo a questão das atividades para não sobrecarregar vocês, tá certo? Entendi. Então a gente, né? Como a Alice bem colocou, ainda falta 2 meses para acabar o ano. Né? Então, ainda tem 2 meses de aula ainda, aula virtual, tá certo? E com fé em Deus, logo, logo a gente vai estar junto de novo presencialmente mesmo, né? Porque é bom a presença de vocês, tá bom? Então eu vou agora colocar a atividade no grupo e no Classroom, aí vocês vão ter esse tempo até 9 horas para responder e mandar lá, tá bom? Por favor, façam agora. Não deixe para fazer mais tarde. Porque deixar acumular, aí depois vocês vão se sobrecarregar, porque também tem as outras disciplinas. Tá bom? Alguma dúvida, algum questionamento? Deu para entender? Como a matemática é importante, como a matemática é fundamental, e ela é importante para que a gente debata e, e a partir disso a gente ajude outras pessoas a terem uma nova postura de vida. Né? Tá bom, pessoal? Então eu vou mandar agora para vocês, tá bom? Até daqui, vocês podem sair agora, tá bom? Que eu vou mandar a atividade lá no grupo, viu? E no Classroom. Um abraço, muito obrigado. E depois eu vou colocar esse link, o link da aula do YouTube lá no grupo, para quem não assistiu a aula hoje, tá bom? Tá certo? Um É, abraço e aí aguardo na atividade. Até mais, pessoal. Obrigado. é. Valeu. Valeu, um abraço, obrigado. Tchau, tchau.